Olá! Está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje vamos falar sobre direito do consumidor. Você vai saber tudo sobre planos de saúde. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, você sabe de que forma atua um procurador de justiça? Você vai descobrir hoje. Está no ar o MPTV. Promotor de justiça, procurador de justiça. Para quem não é da área jurídica, os nomes destes cargos costumam causar dúvidas sobre qual a forma de atuação. O Ministério Público Estadual atua perante a Justiça Comum Estadual, ou seja, perante os juízes de direito nas comarcas. Desta forma, cada estado tem seu Ministério Público Estadual. Quando o promotor de justiça é promovido, ele passa a atuar perante o Tribunal de Justiça e o cargo muda de nome, passando a se chamar Procurador de Justiça. Para saber mais sobre como atua um procurador de justiça, convidamos o procurador Francisco das Chagas Barros de Souza, que é também subprocurador-geral de justiça para assuntos jurídicos do Ministério Público do Maranhão. Seja bem-vindo, doutor Francisco, ao MPTV. Tá, obrigado. Doutor Francisco, o que é a segunda instância? Veja bem, o Ministério Público, na sua estrutura, ele tem duas instâncias. A primeira, que corresponde à atuação na Justiça de primeiro grau, que é justamente formada pelos promotores de justiça, e a segunda instância, que é justamente a atuação perante o Tribunal de Justiça. Aí nós temos os órgãos colegiados. A nossa atuação na segunda instância, ela abrange as câmaras isoladas, as câmaras reunidas, cíveis e criminais, e o pleno do Tribunal de Justiça, onde a atuação é originária do Procurador-Geral de Justiça. Veja bem, dentro da primeira instância nós temos as entrâncias, que é inicial, intermediária e entrância final. Nas entrâncias, oficiam os promotores de justiça, de primeiro grau. Sim. Com relação à segunda instância, oficia o procurador de justiça. Veja bem, a promoção, nesse caso do promotor, ele está na entrância final, e a última promoção dele é para o cargo de procurador de justiça, que é o último cargo da carreira, justamente onde ele passa a oficiar junto ao Tribunal de Justiça, nas câmaras isoladas, câmaras cíveis reunidas e as câmaras também criminais reunidas. E quais são as funções de um procurador de justiça? O procurador de justiça, de acordo com a nossa lei complementar 13, ele oficia em todos os processos, junto ao Tribunal de Justiça, onde a atribuição não é deferida em favor do Procurador-Geral de Justiça. E também ele atua por delegação do Procurador-Geral de Justiça. A princípio, nós podemos afirmar que todos os processos que vêm das comarcas de primeiro grau, vêm da primeira instância, onde existe qualquer tipo de recurso, apelação, agravo de instrumento e outros recursos previstos na legislação processual civil, a atuação do Procurador de Justiça. Esses recursos são interpostos e chegam ao tribunal, onde o procurador vai nos mesmos oficiar e ali manifestar o parecer do Ministério Público. No Ministério Público do Maranhão, nós temos 31 procuradores de justiça. Como é que é feita essa divisão do trabalho? Nós temos, de acordo com a última reforma que aconteceu, 6 turmas cíveis que oficiam perante a primeira Câmara Cível do Tribunal, a segunda Câmara Cível, a terceira Câmara Cível, a quarta Câmara Cível, a quinta Câmara e a sexta Câmara. E temos 3 turmas criminais, que oficiam perante a primeira Câmara Criminal, a segunda Câmara Criminal e a terceira Câmara Criminal. Essa é a divisão interna que nós utilizamos, para efeito de atuação de cada procurador de justiça dentro da sua atribuição, quer junto às câmaras cíveis, quer junto às câmaras criminais. Então, a diferença, por exemplo, entre um procurador de justiça e um promotor seria somente nessa questão da instância ou também no tipo de situações que vem parar na mesa do Ministério Público? Veja bem, na verdade, a diferença mais afeta a questão de ser procurador e ser promotor é justamente essa, porque o procurador, ele atua perante os órgãos colegiados do Tribunal de Justiça. Sim. E o promotor, ele oficia perante as comarcas do interior, lá onde existe a justiça de primeiro grau, que é composta por um magistrado. Entendi. Então nós temos aí as decisões monocráticas. Sim. O procurador de justiça, ele oficia no tribunal e ali junto às câmaras isoladas, criminais, e as câmaras cíveis, também as câmaras criminais. Essa é a diferença mais principal com relação à atuação de promotor e procurador de justiça.
E quais são os principais desafios de um procurador de justiça? A diferença do exercício dessa profissão nos estados, por exemplo, ou não? Não, na verdade, todos os estados nós temos a Lei Orgânica 8.625, que ela afeta todo o Ministério Público brasileiro. Então, a realidade com relação à atuação dos procuradores de justiça, ela é inerente em todos os estados da federação. E hoje existe, assim, uma discussão, uma reflexão que já vem de algum tempo com relação a ser procurador de justiça. Porque, veja bem, nós temos aí o procurador de justiça que já passou por todas as entrâncias do Ministério Público. Incorporou, acumulou uma experiência muito grande. E quando chega na última instância, ele, com toda a experiência que tem, ele passa a ser, às vezes, mero parecerista. Então, o que se discute hoje é aquele objetivo que se tem de dar maior efetividade e atuação do Ministério Público, aproveitar melhor os órgãos de execução, os seus membros, de um modo geral, e aí, nesse caso, os procuradores de justiça, dada a sua experiência, a sua qualificação ao longo dos anos, é fazer com que o Ministério Público, realmente, na última instância, Sim. no caso dos procuradores de justiça, possa ter uma atuação mais como órgão de execução. Porque nós sabemos que na maioria das vezes, na maioria dos casos, nós oficiamos como mero parecerista. Embora dentro desse nosso ofício, dessa nossa atuação, nós podemos também oferecer os recursos, interpor recurso para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. Mas dentro daquilo que se pensa em ser um procurador de justiça, da necessidade que tem o Ministério Público de aproveitar melhor a sua mão de obra interna, é uma discussão que se trava a nível de Brasil. Como é o dia a dia desse profissional? Como é o dia a dia de um procurador de justiça? O procurador de justiça, normalmente, ele tem o seu gabinete, onde tem uma estrutura administrativa que ele auxilia, né? Ele recebe os processos do Tribunal de Justiça, que eles são encaminhados para manifestação, e ali ele tem a oportunidade de redigir o parecer, discutir com sua assessoria, Sim. os pareceres com relação às questões jurídicas que lhes são postas para enfrentamento, para apreciação, e o parecer é formulado e encaminhado ao Tribunal de Justiça. E ele participa também das sessões de julgamento. Em todas as sessões, as câmaras isoladas do tribunal, nas sessões que são designadas, tanto as câmaras isoladas cíveis, as câmaras isoladas criminais, as câmaras cíveis reunidas cíveis, aliás, as câmaras cíveis reunidas e as câmaras criminais também reunidas, elas têm a atuação do Procurador de Justiça em todas as sessões que são designadas. Então, esse é o nosso trabalho diário, evidentemente, mas também, além disso, nós temos o Colégio de Procuradores, que acompanha a segunda instância do Ministério Público, Sim. o Colégio de Procuradores, que tem a atribuição de apreciar o nosso orçamento, as questões institucionais que digam respeito ao interesse da instituição. Também tem o Conselho Superior do Ministério Público, onde temos 2 conselheiros natos, que é o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral. E além deles 2, nós temos 5 procuradores de justiça que são eleitos pela classe para o exercício do cargo de conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público. Então, essa é a atuação que tem o Procurador de Justiça. Mas, ainda assim, a gente achamos, né, a nível de Brasil, todos os Ministérios Públicos brasileiros, de que precisamos aprimorar e aproveitar melhor essa mão de obra, dada a experiência e o conhecimento que se acumula ao longo dos anos. É uma atuação muito abrangente. Pode ser considerada também uma profissão estressante? Não, eu não digo estressante, porque nós que temos estamos na carreira há muitos anos. Já tem a experiência? A experiência, né? Fomos promotores de justiça, geralmente no júri, onde o debate é mais acirrado, participamos de audiências também, onde se tem um debate acirrado. Eu acho que a gente vai aprendendo realmente a enfrentar essas questões com tranquilidade. Até porque eu acho que na hora que eu enfrento com tranquilidade, eu vou ter muito mais condições de fazer um trabalho mais esmerado, um trabalho mais qualificado e um trabalho realmente com muito mais objetividade e proveito naquela tese que eu estou defendendo. Doutor Francisco, o senhor também atua como subprocurador-geral de Justiça para assuntos jurídicos, né? Tem a subprocurador-geral para assuntos administrativos e tem o senhor que é o assuntos jurídicos. Como é que é desenvolvido esse trabalho? Veja bem, o subprocurador-geral de Justiça para assuntos jurídicos, ele eventualmente substitui o procurador-geral de Justiça. Sim. E a atuação dele é por delegação do procurador-geral de Justiça. Porque todos os processos que são de atribuição do Pleno do Tribunal de Justiça, a atribuição originária no âmbito do Ministério Público, ela é deferida ao Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral de Justiça, por sua vez, delega ao Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos jurídicos.
Isso aí foi uma forma que o Ministério Público encontrou realmente de deixar o Procurador-Geral de Justiça mais livre para aquelas questões políticas. O Procurador-Geral de Justiça ele tem que tratar de inúmeras questões institucionais, sim, questões orçamentárias, projetos que são importantes para o Ministério Público e tem que debater isso a nível nacional. Então, ele ficando atrelado a todos esses processos, onde a atuação dele é originária, evidentemente vai tirar o tempo e a oportunidade que ele tem de travar essa discussão. E por isso foram criados esses cargos de subprocurador para assunto jurídico e subprocurador-geral de justiça para assunto administrativo. Uma forma de deixá-lo mais livre para que ele possa realmente cuidar melhor dos interesses do Ministério Público na sua área institucional e que possa realmente debater e aprovar projetos que venham modernizar a instituição. Doutor Francisco, antes de encerrar, o senhor mencionou agora há pouco que o senhor foi promotor de justiça, sim, agora é procurador de justiça, tem uma longa experiência, uma longa história no Ministério Público do Maranhão. Na sua avaliação, quais são os avanços que se pode assimilar com a criação do Ministério Público até hoje, com o Ministério Público de hoje? Olha, o Ministério Público, de um modo geral, nós temos realmente, primeiro, a nossa atribuição constitucional, ela nos traz a responsabilidade de defender os interesses da sociedade e aqueles que são considerados de fundamental importância para a vida do cidadão, como saúde, educação, saneamento básico, são questões que o Ministério Público tem uma preocupação diária. Combate à corrupção, que é uma matéria que está em voga, sim, na atualidade, que precisamos combater efetivamente. Então, o papel do Ministério Público tem sido elaborado, tem sido realmente desempenhado todo com vista a servir cada dia que se passa à sociedade. Porque acho que nós somos prestadores de serviço e, por isso, também servidores públicos. E, como tais, nós devemos nos preocupar com aquilo que fazemos e saber se o cidadão realmente está satisfeito com o nosso trabalho, porque isso é uma realidade que eu tenho que avaliar todo santo dia. Se o que eu estou fazendo realmente está trazendo resultado para a população de modo geral. E a atuação do Ministério Público tem sido fundamental em todas as questões, saneamento básico, educação, saúde, combate à corrupção. Nós, a nível de Estado do Maranhão, sim, nós temos inúmeras ações de improbidade, inúmeras denúncias contra maus gestores que realmente confundem o dinheiro público com o seu particular. Isso é extremamente lamentável, é uma prática que de certa forma, compromete a prestação de serviços fundamentais à população, certo? E, então, o Ministério Público tem sido realmente muito combativo, procurando sistematicamente responsabilizar essas pessoas e fazer com que o cidadão realmente tenha aqueles direitos assegurados que estão lá escritos na Constituição Federal. Porque às vezes são escritos, se aprova uma lei, mas não se tem a preocupação de fazer com que eles aconteçam de fato na vida das pessoas, né? Então esse é o nosso desafio maior. Doutor Francisco das Chagas Barros de Souza, subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do Maranhão, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para a gente sempre travar essa conversa, esse debate, falar de Ministério Público. É muito bom, muito satisfatório. Obrigada. Com mais de 70 anos, precisa votar? Sim. Ser facultativo é apenas uma deliberação da nossa Constituição Federal. Ela prevê em 3 casos: entre 16 e menos de 18 anos, os analfabetos e as pessoas maiores de 70 anos. No entanto, é um dever cívico, é uma cidadania, é um direito que foi conquistado por muitas lutas durante séculos. Então você, quando comparece à urna, você está escolhendo o seu representante, aquela pessoa que possa realmente modificar o seu modo de caminhar na rua, de usar um transporte público, de fazer cobrança sobre a saúde, sobre lazer. Então não deixe de votar. Você não receberá mais nenhum tipo de punição por isso. Mas não deixe de exercer seu direito, porque no momento que você não comparece para votar, alguém vai escolher por você. Eu sei que o momento é de desânimo, é de descrédito, mas nós podemos fazer a diferença. Eu comparo sempre como uma doença. Quando você está identificado com uma doença, você não deixa de tomar o medicamento porque acha que não tem mais jeito. Assim é a política. Sempre haverá uma forma de mudar e começa com você comparecendo às eleições e exercendo seu direito legítimo de voto. Confira agora os destaques da semana no Ministério Público do Maranhão.
Aconteceu esta semana, durante o 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público em Brasília, a entrega do prêmio CNMP 2018. O Ministério Público do Maranhão foi, pelo 2º ano consecutivo, o vencedor na categoria Redução da Corrupção, com o projeto O Dinheiro do Fundef é da Educação, por uma educação pública de qualidade para todos os maranhenses. O MP do Maranhão também teve outros 3 projetos premiados pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2º lugar. Com os projetos Ler, Escrever e Pensar, Conscientizar para Transformar, Pau de Arara Nunca Mais, o MP na defesa do transporte escolar de qualidade e o projeto Integração e Tecnologia na prevenção e redução da criminalidade. O prêmio CNMP foi instituído em 2013 para dar visibilidade aos projetos do Ministério Público Brasileiro que mais se destacaram na concretização dos objetivos do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público. Foi realizada esta semana no Centro de Ensino Maria José Aragão, no bairro da Cidade Operária, a mostra Mulher Bravura, Mulher Moldura, Mulher na Tela, Retrato e Realidade. A exposição reúne 80 telas que trabalham diversos temas relacionados à Lei Maria da Penha, conquistas, avanços, entraves, retrocessos e as diversas formas de manifestação de violência contra a mulher. As telas foram confeccionadas pelos estudantes do 9º ano do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. A atividade faz parte do projeto Pare, Pense e Leia, que integra a campanha Maria da Penha em Ação, desenvolvida pelo Ministério Público do Maranhão. Estas e outras notícias você confere no nosso site www.mpma.mp.br. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, Direito do Consumidor, você vai saber tudo sobre planos de saúde. É um instante só. Muitas vezes, no momento em que mais precisa do plano de saúde, o consumidor encontra dificuldade em usar o serviço. É importante que você saiba quais os direitos que o paciente deve exigir em relação a prazos e coberturas para a realização de exames, tratamentos e internações. Quando o problema não é resolvido, termina indo parar no Ministério Público. Sobre esse assunto, eu converso agora com o promotor de Justiça, Carlos Augusto Oliveira, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Olá, promotor, seja bem-vindo. Olá, prazer estar aqui. Promotor, qual tem sido a demanda na sua promotoria de justiça em relação a reclamações sobre planos de saúde? Bom, isso é um assunto bastante recorrente. Nós, diferentemente de outros, como mensalidades escolares que você tem no começo e no fim do ano, o plano de saúde ele está sempre na pauta das reclamações, por vários motivos. A má qualidade de algumas prestadoras de serviço, a desinformação do usuário com relação ao que ele contrata, a negativa de atendimento, enfim, é uma gama de reclamações que fazem com que planos de saúde estejam sempre na cabeça do ranking das empresas reclamadas. A exclusão da cobertura também é frequente? Isso é uma coisa que acontece quase sempre. Eu costumo dizer o seguinte, não há plano ruim quando o tratamento é barato. Quando o tratamento é caro, todos procuram negá-lo, todos, sem exceção. Então, se o usuário vai fazer um exame de rotina, uma coisa ali mais barata, funciona que é uma beleza. Agora, se ele parte para exames sofisticados, ainda que o contrato estabeleça isso como obrigação das administradoras, elas procuram dificultar. Quais são os procedimentos, por exemplo, mais vetados pelos planos? Exames sofisticados de imagens, né? Inovações em tratamentos cobertos e previstos no contrato, porque a medicina é dinâmica, então se o contrato prevê exames, digamos, cardiológicos, sim, o contrato não especifica que exames. Na medida que esses exames vão surgindo, novas técnicas, eles procuram dificultar. Então, toda novidade em matéria de tratamento, eles procuram dificultar ao máximo esse atendimento. Uma alegação que sempre acontece, que você vê o usuário reclamando, é que o plano de saúde informa que esse procedimento não consta no rol de coberturas da Agência Nacional de Saúde. Mas nesses casos, é possível recorrer? Claro. A Agência Nacional, na verdade, ela dá ali um modelo... Um direcionamento. Exatamente. Né? E tudo porque a medicina, como várias outras ciências,
é dinâmica. Então, não é possível prever todos os procedimentos que seriam colocados à disposição do consumidor. O que eu oriento o consumidor? Se o contrato prevê cirurgia cardíaca, ela tem que ser feita, pouco importa o método que será utilizado. Correto. Se é o método mais antigo Sim. ou se é o método mais moderno. Isso quem determina é o médico. E o paciente aceita ou não esse ou aquele método. Não cabe ao plano escolher que método vai pagar porque é mais caro ou mais barato. Outra reclamação constante dos usuários de planos de saúde é em relação aos aumentos, né, abusivos, considerados por eles abusivos nas mensalidades. Para o nosso telespectador que está acompanhando essa entrevista agora, qual seria a dica que o senhor poderia dar para que esse telespectador identificasse, como é que ele pode identificar se esse aumento foi abusivo ou não? Dalciana, as agências, no caso a ANS, que competia a ela, eu não diria defender o consumidor, Sim. mas velar pela organização, pela seriedade do setor, muitas das vezes elas se omitem desse papel. Então, o que é que acontece? Nós temos hoje planos de saúde individuais, planos de saúde coletivos, planos em que de coparticipação. E, com relação aos planos de saúde individuais, temos aqueles anteriores à lei de planos de saúde e os que foram contratados posteriormente. E as empresas procuram enganar o consumidor dizendo, olha, se o seu plano é antigo, o seu aumento não é fiscalizado pela ANS. Quer dizer, isso é um absurdo. O plano é plano de saúde, não importa se ele foi contratado antes ou depois da lei. Entendi. O que o Código do Consumidor diz é que contratos, né, não podem ter cláusulas abusivas. Pouco importa quando eles foram assinados. Então, os consumidores de planos de saúde anteriores a 1999 não têm o direito de terem aumentos abusivos. E o que é um aumento abusivo? Não é necessariamente aquele que está além da inflação, mas aquele onde são cobrados custos muito maiores do que os previstos para o setor. E é fácil saber onde estão esses custos. A negativa no atendimento pode, no caso desse consumidor que está com a parcela em atraso desse plano de saúde? Desde que isso não ultrapasse 60 dias, o plano não pode suspender o atendimento. A lei de planos ela é muito clara quando diz que o consumidor, usuário de planos, né, com um atraso superior a 59 dias, desde que é avisado, ele pode ter o plano suspenso. Se não for avisado de que há esse atraso, né, a empresa não pode suspender unilateralmente o atendimento. O descredenciamento da rede de atendimento sem avisar a esse consumidor também é passível de recorrer na justiça? Isso também é uma outra prática abusiva e ela é indenizável. O consumidor, quando contrata com uma empresa, lhe é apresentado um rol de hospitais e clínicas que normalmente são aqueles que enchem os olhos de qualquer um. Sim. Assinado o contrato, eles começam a fazer a modificação nessa rede de atendimento e, muitas das vezes, como você coloca, de forma unilateral, sem informar o consumidor. Quer dizer, a empresa pode descredenciar qualquer hospital, qualquer prestador de serviço, desde que o consumidor seja pré-avisado com 30 dias de antecedência, sob pena dela ter que bancar o atendimento naquela rede onde consta no seu manual lá de prestadores. E a exclusão do plano por doença pré-existente? Isso é ilegal, é abusivo. E por que que é? Porque a doença pré-existente, a informação quanto a ela consta daquele rol de perguntas que a prestadora é obrigada a fazer ao consumidor contratante. Sim. Inclusive submetê-la a exames prévios. Se ela não os faz ou se ela aceita puramente as declarações do contratante, ela não pode, posteriormente, alegar que aquilo é uma doença pré-existente. Até porque o consumidor, dependendo do seu grau de informação, ele pode nem saber o que são doenças pré-existentes. Então, a exclusão pura e simples é um abuso. E quando elas são informadas no início da contratação, o consumidor ele paga mais por elas. Ele se submete a algumas carências maiores para aquelas doenças pré-existentes, que uma vez cumprida esta carência especial, não pode haver qualquer outra obrigação com relação a elas.
Promotor, muitas vezes também quando esse usuário ele precisa de um atendimento no hospital, geralmente leva um certo tempo para que entre-se em contato com esse plano, que se autorize aquele primeiro atendimento. E às vezes é exigido desse consumidor que assine um cheque calção. Pode isso? É correto? A demora não pode ser excessiva, até Sim. porque o usuário está ali numa condição bastante perigosa. Então não é justificável uma demora excessiva. Quanto ao cheque calção, isso é uma prática ilegal, né? A Justiça já decidiu aí há muitos anos que é prática abusiva a exigência de cheque calção, como também é o que vem acontecendo em alguns hospitais, Sim. em que a pessoa é obrigada a assinar uma declaração dizendo que se o plano não pagar esse ou aquele procedimento, ele arcará com esse procedimento. Quer dizer, Então essa declaração também não pode? Também é abusiva. É evidente que quem chega doente não vai discutir direito com quem está Sim. no balcão. Assina e depois denuncia a prática. Promotor, quais são os cuidados que um consumidor deve ter antes de contratar um plano de saúde? Alguém que está assistindo nesse momento essa entrevista e que está pensando em fazer um contrato com um plano de saúde, qual seria a dica, quais os cuidados que o senhor pode orientar nesse aspecto? Dalciana, sobretudo a informação. É não contratar planos que ele não conheça pessoas, né, que já tenham feito contratos com essa empresa. Procurar se informar no PROCON, nas promotorias do consumidor, porque nós teremos condições aí de dizer, olha, essa empresa tem um ranking alto de reclamações. Então, o dever de informação, o direito de informação do consumidor, eu diria que é a peça fundamental para ele evitar problemas futuros. Porque sempre vão haver, como ele disse, não há plano bom quando o tratamento é caro. Mas, na medida em que eu sei com quem eu estou contratando, eu conheço a rede de prestadores de serviço, isso tende a ser minorado. Promotor, e se esse consumidor tiver problema e quiser procurar o Ministério Público, aonde é que deve se dirigir, fazer contato com a primeira promotoria do consumidor? Bom, a primeira promotoria, ela funciona no prédio das promotorias da capital, prédio Celso Magalhães, ali ao lado do fórum. Nós funcionamos lá das 8 até as 15 horas. E ainda que se trate, muitas das vezes acontece, de uma demanda puramente individual, nós procuramos direcionar e orientar o consumidor para que ele possa efetivamente exercer o seu direito. Promotor de Justiça Carlos Augusto Oliveira, titular da primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Tá, obrigado, e a promotoria está sempre à disposição. O que fazer em casos de discriminação? Nós temos leis, a própria Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, que não pode haver discriminação em relação à etnia, cor, raça, sexo. E quando a pessoa se sente discriminada, ela deve procurar uma delegacia de polícia ou o Ministério Público e fazer a sua ocorrência em relação ao fato. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa.